quero falar sobre algo que eu estou chamando de igreja com 3 Is, né? Eu falei sobre isso rapidamente domingo passado, pela manhã, mas eu quero hoje trazer um pouco mais de profundidade sobre isso, porque eu quero que esse conceito possa ficar marcado e guardado em seu coração, que você ouça isso mais de uma vez, para que você possa guardar, entender e aplicar isso. Eu quero dizer que toda igreja precisa ser um lugar onde há inspiração, instrução e você é impulsionado. Igreja é lugar para inspirar, instruir e impulsionar, amém? Vamos falar isso juntos? Igreja é um lugar... tá muito ruim. Ei, para. Ei, povo, acorda! Bom dia! Então vamos lá. Igreja é um lugar para... inspirar, instruir e impulsionar. Meus irmãos, eu queria que você guardasse isso no teu coração. Igreja é lugar para ser inspirado, instruído e impulsionado. Eu quero ler com vocês alguns textos e quero trabalhar esse conceito com vocês, para que você entenda que cada encontro que há na igreja, seja ele no domingo, seja ele na sexta-feira, seja ele no sábado, seja ele de adolescentes, seja ele de adultos, de casados, de qualquer segmento da igreja, ele tem que ser um encontro que as pessoas são inspiradas, são instruídas e são impulsionadas a serem melhores, crescem, vão mais longe. Então igreja não é lugar para você sair daqui triste, sair daqui deprimido, sair daqui mal-humorado, sair daqui azedo. Não, é para sair inspirado, instruído e impulsionado. Vamos ler alguns textos, eu quero trabalhar com alguns conceitos com vocês ao longo dessa manhã. O primeiro deles está em Hebreus 10, nós lemos esse texto hoje na classe de batismo, Hebreus 10, 23 a 25, que diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, aleluia, e consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só, sublinha aqui algumas palavras nesse texto. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Sublinha isso. Esteja apegado, esteja envolvido com a mensagem do Evangelho. Considere uns aos outros. Entenda que a igreja, que o culto, que os nossos encontros são uma oportunidade de incentivar uns aos outros as boas obras, as boas práticas. E aqui, meus irmãos, inspirar, o que é inspirar? Inspirar é incentivar, influenciar, isso é inspirar. Por isso que a igreja, os nossos encontros, tem que inspirar você, tem que te incentivar as boas práticas, incentivar as virtudes, incentivar a ser alguém melhor, a viver uma vida de mais integridade, de mais devoção, de mais santidade, de mais amor, de mais generosidade, de mais humildade, enfim, tu tem que ser incentivado a fazer isso. Cada encontro, não importa o tamanho dele, se vai ter muita gente ou pouca gente, se vai ser para casados ou para solteiros, para idosos ou para jovens, ele tem que te incentivar a ser alguém melhor, tem que te inspirar, ser inspirado. E meus irmãos, eu creio que a nossa convivência comunitária como igreja nos incentiva, nos encoraja, nos influencia, nos inspira. Você está aqui para ser inspirado. Você sai de casa para ser inspirado. Por isso que quem toca, quem prega, quem dirige, quem cuida das crianças, quem está na entrada, quem está no estacionamento, tem que estar aqui para encorajar, influenciar, inspirar. Você que serve no culto, aqui em algum ambiente, no som, na filmagem, você está aqui para inspirar, influenciar, encorajar. É isso. O culto das mulheres, dos homens, dos adolescentes, dos casais, ele tem sentido se ele for para inspirar, incentivar, encorajar, influenciar. É isso.
Hoje o foco é a palavra I, a letra I. Então você, num culto onde você é inspirado, você foi influenciado, você foi incentivado. Encorajado não dá, né? Encorajado não dá. Mas você pode ser influenciado, impactado. Porque nós queremos que o propósito final do culto é que você saia daqui inspirado. Amém, meus irmãos? Agora, uma pergunta simples e óbvia: como que eu inspiro as pessoas? Como que a igreja, os nossos encontros, nossos cultos, nossas programações podem inspirar as pessoas? Bem, há algumas formas. Uma delas, a excelência inspira. A excelência inspira. Quando você, por exemplo, ontem aqui a gente veio para o encontro de casais, para o jantar a dois com Deus, e vi ali uma série de cuidados. Tinha detalhes na mesa, tinha decoração no palco, tinha uma comida de excelência. Enfim, cada detalhe ali feito com excelência é para quê? Para inspirar, para mostrar que você pode também na sua casa ter excelência naquilo que você faz, no ambiente do seu lar. Aquilo não é ostentação, aquilo é para te inspirar. Então a excelência inspira. Por que a gente procura cantar aqui, a gente cobra e quer que as pessoas cantem com excelência? Porque isso inspira. Por que quem fala aqui do púlpito tem que falar para inspirar? Porque tem que ter excelência naquilo que faz, porque nós queremos que a excelência inspira. Inspira. Quando alguém faz algo com excelência, com esmero, com dedicação, aquilo inspira, aquilo influencia, aquilo se multiplica na minha vida. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus é fazer com excelência, é dar o seu melhor. Nós não exigimos perfeição, mas exigimos que você dê o seu melhor, e o seu melhor é a sua excelência. Amém, meus irmãos? Você pode ser excelente naquilo que você faz. Você está fazendo para o Senhor, fazendo para a obra dele, faça com excelência, entregue o seu melhor. Rodrigo já puxou aqui a orelha de alguns músicos, que não ensaiam em casa. Aí chegou aqui na hora de ensaio, não estão preparados, faltou excelência no ensaio em casa. Como também faltou excelência para alguém que vai dar uma aula e não se preparou para fazer aquilo. Que vai ficar com as crianças e não se preparou para fazer aquilo. Não, tem que fazer com excelência, tem que se preparar. Porque a excelência inspira, a excelência influencia, a influência nos ajuda a ser pessoas melhores. Também podemos inspirar as pessoas pelo exemplo. Sim, o exemplo também inspira. Quando você vê alguém fazendo o seu melhor, alguém se sacrificando por algo, alguém entregando algo que é fruto do seu esforço, do seu trabalho, aquilo também inspira. Claro que inspira. O esforço de cada um, o exemplo de cada um, a coerência de cada um. Sim, aquilo inspira muito. Você pode aproveitar cada encontro da igreja para dar exemplo. Ei, quem lidera, quem tem responsabilidade, é alguém que tem que dar exemplo. Então dê exemplo, porque o exemplo também inspira. Nós muitas vezes nos falta na sociedade, né, nos locais, nos postos de comando, de governo, de autoridade, de governança, falta para nós às vezes como povo, bons exemplos. A gente olha para alguns líderes, alguns políticos, alguns governantes, algumas autoridades, e fica dizendo, uau, cadê o exemplo daquele cara, daquela pessoa? Não tem. E aquilo nos desencoraja. Agora quando a gente vê homens e mulheres dando exemplo, seja na obra de Deus, na sociedade, nos diferentes áreas da convivência social, uau, aquilo pode me inspirar a querer fazer igual, ou fazer melhor, ou fazer semelhante. Também podemos inspirar as pessoas através do amor. O amor também inspira. Amar é sempre a melhor escolha. É melhor amar demais do que amar de menos. É melhor errar porque você escolheu amar do que errar porque você escolheu ser indiferente. Então, o amor também inspira.
Tanto é que Jesus disse, né? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha só, o nosso testemunho, ele ganha impacto a partir da minha capacidade de mostrar amor pelas pessoas. Então ame, o amor também inspira, o amor constrange, o amor influencia, o amor remove obstáculos. Eu também posso inspirar através da dedicação. Sim, o meu empenho, a minha dedicação também inspira. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 9, versículo 2: reconheço a sua disposição em ajudar. Já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou a muitos. Sim, a minha dedicação pode encorajar, inspirar muitas pessoas. Então, meus irmãos, igreja é lugar de inspiração. Nossos cultos são para inspirar você. O culto é para Deus, mas é para inspirar você. É para impactar você, é para influenciar você. É para você sair daqui diferente. Então venha para o culto sempre com essa expectativa. Eu vou ser inspirado pelo exemplo, pela excelência, pelo amor, pela dedicação, pelo trabalho, enfim, eu vou ser inspirado. Porque a igreja é lugar de inspirar. Cultos são para inspirar, encontros são para inspirar. É que você sai daqui influenciado. Eu, como pastor de vocês, eu não tenho o papel de fiscalizar o que tu faz na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia. Eu não sou detetive para ficar investigando o que cada um faz. Não é esse o meu papel. O meu papel é o quê? Inspirar você. Te dar exemplo. Meu papel é te influenciar positivamente. É te encorajar a ser melhor. A servir a Deus melhor. E esse é o papel de quem está servindo aqui também no altar, Rodrigo. É teu papel também inspirar as pessoas. Débora, teu papel também inspirar as pessoas. Quem dá aula na EBD, papel de inspirar as pessoas. Quem está lá no pequeno grupo, tem que inspirar as pessoas. Quem está com as crianças, tem que inspirar as pessoas. Porque esse é papel, isso é a nossa parte. Eu não tenho controle sobre os resultados disso na tua vida, mas a minha parte é procurar te inspirar. Amém, meus irmãos? A tua parte, como corpo de Cristo, é inspirar, influenciar. Isso é o que Jesus espera de nós. Os resultados não dependem de nós, mas a nossa parte, nós não vamos falhar. O segundo I da igreja, a igreja, eu falei, igreja de três Is. O nosso primeiro I é inspirar, o segundo I é instruir. Igreja é lugar de instruir. Instruir para quê? Para a vida. A partir do quê? Do Evangelho. Meus irmãos, há muita gente sendo instruída em outras áreas do conhecimento da sociedade. Há muitas escolas, faculdades, cursos, que estão instruindo as pessoas em diferentes áreas do conhecimento. E ok, está valendo, faz parte. Agora, a igreja, cada vez mais, é um dos poucos lugares da sociedade onde você vai ser instruído pelo Evangelho. Instruído a partir do Evangelho. Então, igreja é lugar de instruir as pessoas a partir do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, cada vez mais, ela só é dita em igreja. Hoje, quando eu era criança, faz tempo isso, né? Na escola pública se falava do Evangelho. Hoje não se fala mais, é até quase proibido. Quando eu era criança, eu me lembro que nos grupos de escoteiros se falava do Evangelho. Hoje não se fala mais. Nos clubes se tinham orações, né? Nas inaugurações, nas repartições públicas, era comum. O Evangelho estava sendo comunicado em vários ambientes. Hoje, por causa da sociedade cada vez mais influenciada pelas trevas, pelo sistema, cada vez mais nós temos menos espaço em outros ambientes. Então a igreja é o lugar que você vai ser instruído biblicamente, a partir do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, verso 17.
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós vamos gerar fé em ambientes onde nós apresentamos o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, por isso que nós pregamos todo encontro, todo culto, tem um tempo de expor o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. As pessoas se convertem não é por osmose, não é dormindo, mas é a partir do Evangelho que é impactado, que é instruído. A partir da instrução bíblica, as pessoas se convertem. Hebreus 5, verso 11 e 12. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Sim, muita gente lenta para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Meus irmãos, nós nos reunimos toda semana, nesse lugar, em outros ambientes, porque nós entendemos que o povo de Deus precisa continuar sendo instruído. Há muita gente ainda que é lenta em aprender, que ainda não aprendeu o suficiente para viver a sua vida cristã de forma coerente. Nós temos que cada vez mais uma grande quantidade de crentes que têm pouquíssimo conhecimento do Evangelho, pouco instruídos, e aí acabam construindo uma imagem de Jesus segundo as vozes da sua cabeça e não segundo o Evangelho. Por isso que a igreja, cada encontro, cada culto, cada oportunidade que nós nos reunimos, é lugar de instrução. Ninguém vai aprender tudo num domingo só, num culto só, num curso só, não, mas vai aprender na constância, repetindo, relendo, ouvindo várias vezes, de várias formas, por diferentes maneiras, até que aquilo vire conceito, valor, até que aquilo fique enraizado em nós, enraizado. Meu papel, meus irmãos, como pastor, é instruir você. O que você faz com a instrução, não depende de mim, eu não tenho controle sobre isso, mas eu quero instruir você. Nós cantamos músicas que querem instruir você, querem te ensinar o Evangelho, te lembrar o Evangelho. Nós fazemos atividades na igreja variadas para instruir você, para que você seja instruído de acordo com o Evangelho. Ontem falamos para casais, o quê? Princípios bíblicos do casamento. A gente vai falando, instruindo, tentando instruir você para ser alguém melhor, para viver o Evangelho. Cada encontro nosso tem que ter um tempo para instruir aqueles que ali estão. Meus irmãos, na igreja, eu creio nisso. Você vai aprender a palavra, vai se lembrar da palavra e vai se encher da palavra. Amém? 3 coisas importantes: aprender a palavra, se lembrar do que você já aprendeu e esqueceu, e se encher da palavra. Diga comigo: eu vou aprender a palavra. Eu vou me lembrar da palavra. Eu vou ser cheio da palavra. É isso, nossos encontros visam isso. Nos encher, nos instruir da palavra. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isso é um alerta para você. Quando você para de estudar a palavra, para de ser instruído na palavra, você começa a ter um grande risco de esfriar na fé, se afastar de Deus, se perder pelo caminho. Quem para de ler a Bíblia, quem para de orar, quem para de buscar Deus, vai se atrapalhar na vida, vai se perder, vai se desviar, vai se afastar de Deus. Talvez o grande desafio da perseverança dos santos é esse, é não se afastar, é não parar de fazer o que tem que ser feito. Até quando eu vou ficar orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus? Até quando? Até que Ele venha, até o fim, até o meu último suspiro. É o que eu preciso fazer. Servir a Jesus, meus irmãos, não é um projeto de 6 meses, não é um projeto de alguns dias, não, é para a vida inteira. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Ei, olha para mim aqui. Eu sirvo a Jesus desde os meus 18 anos. As coisas mais importantes da vida que eu aprendi, adivinha onde foi? Adivinha? Adivinha onde? Onde foi?
Na igreja. Aqui que eu aprendi as coisas de mais impacto na minha vida. Sim, eu aprendi coisas na faculdade, em outros ambientes, claro, coisas importantes, mas aquilo de mais valioso que eu aprendi, aquilo que tem mais valor na minha vida, eu aprendi na igreja. Seja ouvindo uma pregação, seja numa sala de aula, seja num curso, seja num ambiente, mas foi no ambiente da igreja que eu aprendi as coisas mais importantes, que forjaram o meu caráter, que consolidaram meus valores, que me deram direção para a vida, que me fizeram fazer as escolhas mais importantes da minha vida. Foi aonde? Na igreja. Porque a igreja é lugar de instrução, de aprender, de ter conceitos enraizados. Sim, eu creio, eu não sou daqueles que acham que ninguém pode ir para a faculdade, não. Eu creio que nós temos que aprender na faculdade, aprender em vários ambientes, em escolas. O conhecimento está à disposição de todos. Claro, eu não menosprezo, não desvalorizo outras fontes de conhecimento, outros ambientes de conhecimento, claro que não. Mas eu entendo que o conhecimento mais valioso para a nossa vida é aquilo que nós aprendemos na igreja, com o Evangelho. Por isso, traga os seus filhos para a igreja, mantenha eles na igreja, instrua eles. Por isso, você tem que frequentar a igreja para se lembrar e aprender tudo isso, para que você não se perca e não se afaste. Eu me lembro que eu falava para os meus filhos algumas coisas quando eles eram pequenos, né? Dizia, olha, você querendo ou não ir para a escola, gostando ou não da escola, você vai. E meus irmãos, eles faziam força para não ir para a escola. Não quero sair da cama, está frio, estou doente, vai para a escola. Ainda não querendo, por quê? Porque é conhecimento, vai aprender para a vida. Bom, ir para a igreja, igual. Querendo ou não querendo, vai ir, porque vai aprender, vai ser influenciado, vai ser inspirado, vai ser instruído, vai. Por quê? Porque a gente quer, tem coisas, meus irmãos, que a gente não pode deixar que eles escolham. Não, um dia eles vão escolher, quando eles forem adultos, mas enquanto estiverem sob a nossa liderança, nosso cuidado, nós vamos oferecer a eles o melhor que nós temos. E o Evangelho é o melhor que nós temos, amém, meus irmãos? O Evangelho não é mais uma opção, o Evangelho é a primeira opção. Então, igreja é lugar para inspirar, lugar para... E terceiro, lugar para impulsionar. E que é impulsionar? Vai, voa, pule mais alto, tira o pé do chão, voa, decola. Inspirar, instruir e impulsionar. Quer um exemplo de alguém que foi impulsionado no Evangelho? Pedro tinha, qual era a visão de Pedro? Pescar. Um dia ele encontrou Jesus. Jesus primeiro o inspirou. Lembra disso? Levou ele para o fundo do mar. O barco era de Pedro, a rede era de Pedro, mas quem deu a direção para o barco foi Jesus. Disse, lança a rede desse lado. Ele lançou, veio peixe um monte. Uau! Ele ficou impressionado, quanto peixe. Ele ficou inspirado. Aí ele saiu daquele barco inspirado, e Jesus disse, bom, agora eu vou te impulsionar. Agora você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser agora pescador de homens. Uau! Mudou a dimensão, abriu os olhos, mudou a direção. Ele foi inspirado, agora foi impulsionado a ser um pescador de homens. E ele depois se tornou um grande pregador, um grande líder, alguém que fez a diferença na sua geração. Meus irmãos, sabe o que Jesus disse para nós? Ele deixou um texto para nós. O Evangelho é o texto, são palavras de Jesus para a nossa vida. Sabe o que ele disse para nós em João 14, verso 12 a 14? Olha, se isso não é para te impulsionar. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, palavras de Jesus, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu
farei. Meus irmãos, isso aqui é impulsionamento na veia. Jesus está dizendo que nós vamos fazer o que Ele fez, e ainda coisas maiores do que Ele fez. E mais, disse que aquilo que nós pedimos ao Pai em nome dEle, Ele vai fazer. Ou seja, Ele está nos dizendo o seguinte, que nele nós podemos fazer coisas incríveis, extraordinárias, poderosas. Podemos fazer. Jesus quer nos impulsionar. Ele quer que a gente possa romper, ir mais longe do que você vai naturalmente. Impulsionar é ajudar você a se tornar alguém melhor do que você seria capaz de fazer sozinho. Ele quer te impulsionar, Ele quer que você transcenda o natural. Transcender, ir além, ir mais longe. Isso é o convite do Evangelho. O Evangelho não te convida para ficar parado, para retroceder, para encolher. Não, ele te convida a dar um impulso, a se tornar alguém melhor, a ir mais longe. Sim, por isso que cada encontro nosso, cada culto que nós realizamos, cada iniciativa da igreja, tem que ajudar as pessoas a se tornarem mais solidárias, mais altruístas, mais capacitadas, mais generosas, mais amorosas, mais dedicadas, porque isso nós estamos impulsionando elas. É isso. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai encontrar na igreja muita gente boa, que vai te impulsionar, que vai te ajudar, que vai torcer por você. Uma frase que eu uso muito e que é realmente algo que expressa o meu sentimento. Eu não só oro pelos meus amigos, pelas minhas ovelhas. Eu não só oro, eu torço por elas. Estou torcendo por você. Torcendo para que você possa ser alguém melhor, alguém mais semelhante a Jesus, alguém mais dedicado, alguém mais altruísta, mais misericordioso, mais capacitado, enfim, alguém melhor. Meus irmãos, eu creio que a igreja pode ser esse lugar de inspirar, instruir e impulsionar. Eu creio que nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, eles podem ser impulsionados por nós e chegar a lugares que nós não fomos capazes de chegar. Eu creio que eles são as flechas que vão ir mais longe do que nós. Amém? Creio nisso. Eu costumo dizer que as pessoas mais incríveis que eu conheci no mundo tinham algo em comum. Sabe qual era? Eram seguidores de Jesus. As pessoas, sim, pastor, tem na igreja gente chata, tem enjoio, tem. Mas também tem gente extraordinária, incrível, cheia de Jesus. E isso aí compensa qualquer joio, qualquer problema que surge eventualmente, compensa. As pessoas mais incríveis que eu conheci no mundo eram cristãos. As pessoas mais altruístas que eu conheci no mundo eram cristãos. As pessoas mais amorosas que eu conheci no mundo eram cristãos. Eram. A mulher mais incrível que eu conheci no mundo era cristã. E meus irmãos, é isso. A igreja é um lugar cheio de gente incrível, que pode te inspirar, te instruir e te impulsionar. Meus irmãos, e aqui eu falo com muita humildade, e para mim isso tem tudo a ver com o que eu creio. Você não vai ser só inspirado só por mim, você não vai ser instruído só por mim, você não vai ser impulsionado só por mim, não. Tem um monte de gente boa aqui, um monte de gente que pode te instruir, te inspirar, te impulsionar, porque isso é corpo. A igreja não é sobre mim, é sobre nós, amém? É sobre Jesus em nós, esperança da glória em nós. Por isso que eu creio na multiplicidade dos dons, dos chamados, dos talentos,
porque assim, eu creio no sacerdócio universal, na capacidade que nós temos de como comunidade, ser uma comunidade orgânica, saudável, que se multiplica, que se cuida, que se inspira. Não é eu cuidando de vocês, não é eu instruindo vocês, mas é nós, junto com Jesus, Jesus em nós, através de nós, fazendo por meio de nós coisas incríveis, aleluia! Tem a ver com Ele em nós. Por isso que eu amo a igreja, eu creio no potencial da igreja. Eu sei que a igreja ainda não é, mas ela pode ser. Você ainda não é, mas você está no caminho, você pode ser, porque há um potencial em nós, através de nós, no corpo de Cristo. Porque, meus irmãos, sabe qual é o maior mistério da fé? É o perfeito habitando no imperfeito. O perfeito escolheu habitar no imperfeito. Você é um imperfeito assim como eu, mas tem um perfeito dentro de mim e dentro de você, que te impulsiona, Ah, meus irmãos, a igreja, quando ela cumpre o seu papel, ela impulsiona as pessoas, não só para viver aqui dentro, mas ela vai impulsionar pessoas daqui de dentro, para fazer a diferença lá fora. Eu creio que os melhores médicos, professores, advogados, juízes, políticos, militares, vão sair da onde? Da igreja. Vão ser impulsionados por nós, pelo Evangelho, para fazer a diferença lá nos hospitais, nas escolas, nas universidades, nos bombeiros, enfim, nas empresas, nas políticas, no judiciário, onde for possível. Aqui você é impulsionado para fora. Você volta para ser instruído e é impulsionado. Você volta para ser inspirado e é impulsionado. É o ciclo da fé. Você recebe e você reparte. Você vem aqui para receber e sai para repartir. Você entra para receber e vai embora para repartir. Esse é o ciclo virtuoso, meus irmãos. Esse é o potencial. É por isso que nós nos reunimos aqui aos domingos, sextas, enfim, vários dias, para receber e repartir, para ser instruído e para impulsionar, para ser inspirado e para impulsionar. É esse ciclo, é esse looping que nós temos que fazer parte dele. Esse movimento, eu recebo e eu reparto, eu aprendo e eu reparto, eu sou inspirado e eu faço lá fora também. Ei, muita coisa que você ouve aqui, tu pode fazer lá fora, onde você trabalha, onde você serve, porque você foi instruído aqui para fazer lá fora também, em nome de Jesus. Amém? Vou ficar em pé. Eu estou inspirado, eu estou animado, eu creio no potencial que Deus nos deu. Nós podemos mais. Deus pode nos impulsionar, meus irmãos, e nos impulsionar. Por isso eu termino dizendo para você, ó, não seja um desigrejado, mas seja um enraizado. Raízes em Jesus, raízes no Evangelho, raízes na igreja local, mas que se impulsiona, que vai para fora, que serve, que faz a diferença. Glória a Deus. Que a Sião, meus irmãos, que a nossa igreja Sião, igreja que nós amamos, seja um lugar que inspira, que instrui e que impulsiona. Essa é a igreja que eu sonho. Uma igreja que inspira, que instrui e que impulsiona. Te joga para fora, cheio de amor para repartir. Você recebe aqui e reparte lá fora. Você recebe aqui e reparte onde você está. Reparte e faça a diferença, em nome de Jesus.